de ouvir a palavra da parte de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo número 19. Atos, capítulo número 19, Atos dos Apóstolos. Vai nos falar um pouco da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Todos os irmãos já encontraram? E nos diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. Amém. Nós pedimos demais à igreja as vossas intercessões para que Deus nos ajude na ministração da sua santa palavra. Olha, irmãos, não é fácil ministrar a palavra de Deus. Não é fácil tomar essa responsabilidade de, nesses dias, estar aqui cooperando com o pastor diante da igreja tão rica de ensinadores. Mas nós pedimos muita misericórdia a Deus e a oração de vocês, para que a gente possa cumprir com alegria a tarefa que nos está proposta. Meus irmãos, esse texto vai nos falar de um grande homem, de um grande bandeirante da fé cristã, um homem que rompeu barreiras, que enfrentou muitas dificuldades para cumprir a sua tarefa e a sua missão. Paulo estava em Corinto, já tinha vindo de Atenas, tinha ido para Corinto, tinha se deslocado mais ou menos 80 a 85 quilômetros, passou mais de um ano lá em Corinto fazendo a obra, e agora ele se desloca, ele vai de caminho à cidade de Éfeso, e nos mostra que ele se deslocou mais ou menos uns 1.700 quilômetros, era a distância entre Corinto e Éfeso, desde que ele fosse pela uma rota que era bem conhecida, mas na verdade Lucas narra aqui que ele vai por algumas regiões superiores, eram algumas vias alternativas, só que nessas vias havia algumas cidades no caminho, havia Hierápolis, Laodiceia, a Galácia. Então Paulo aproveitou esse momento desse deslocamento dele para Éfeso, e ele tinha um desejo tão grande, irmãos, de cumprir a vontade de Deus, que já nessa trajetória ele aproveitou e já anunciava o evangelho. Paulo não perdia tempo. Já nos deslocamentos, Paulo não perdia tempo e fazia questão de onde passasse, onde houvesse uma sinagoga dos judeus, porque ele dava prioridade primeiramente aos judeus, ele chegava e anunciava a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando ele chega em Éfeso, para os irmãos terem uma ideia, Éfeso, irmãos, naquela época tinha um turismo religioso muito forte, que assustava naquela época. Porque quando ele chega em Éfeso tinha um templo da deusa Diana. Para os irmãos terem uma ideia da grandeza desse templo, esse templo tinha 127 colunas, cada uma com 30 metros de altura. Era um prédio que assustava pela sua grandeza e pela sua suntuosidade. E além do mais, a biblioteca interna desse templo tinha mais de 12.000 livros exemplares. Éfeso era uma cidade extremamente envolvida na religiosidade e na idolatria. E isso, irmãos, eu estou falando de uma cidade que tinha entre 450 a 500 mil habitantes. É como se colocasse a Bahia dentro, 4 vezes a população de Bahia, aonde Paulo estava, na cidade de Éfeso. E Paulo chega
naquela cidade e a Bíblia diz que ele encontra 12 homens. Ele encontra 12 homens que haviam sido ensinados sobre o batismo de João. Esses homens eram homens que haviam se convertido ao Evangelho. E Paulo chega e pergunta: recebeste o Espírito Santo quando creste? E eles dizem: nós nem ouvimos que haja o Espírito Santo. E Paulo diz: e vocês foram batizados em quê? Eles dizem: no batismo de João. Aí Paulo disse: muito bem, João certamente batizou para o arrependimento, só que João apontava para o Cristo, para o Filho de Deus. E Paulo daí começou a ensinar eles, e a Bíblia diz que Paulo batizou eles em nome do Senhor Jesus. E depois de batizar ele nas águas, a Bíblia diz que Paulo impõe as mãos sobre eles, e veio o Espírito Santo sobre eles. E na hora, diz a Bíblia que ele falava em línguas estranhas, e também ainda profetizavam. Deus estava enchendo aqueles 12 homens. Então as coisas de Deus começam a mudar por causa deste grande homem, deste bandeirante, desse homem que renunciou muita coisa para fazer a santa vontade de Deus. E quando isso acontece, Paulo agora vai fazer aquilo que o coração dele mais desejava e aquilo que estava incumbido em seu coração. Ele começa a ir agora para a sinagoga. Quando ele chega na sinagoga, a Bíblia diz que durante 3 meses Paulo ensina a palavra de Deus. São 3 meses de ensinamento contínuo. Todos os sábados Paulo estava lá pregando e falando da grandeza de Jesus, anunciando Cristo, o Salvador da humanidade. Só que, irmãos, que mesmo fazendo tudo aquilo que Deus mandava, mesmo os judeus aguardando o Filho de Deus, a Bíblia diz que alguns endureceram o coração e desobedeceram, não aceitaram a mensagem que Paulo estava pregando. Mas Paulo não recuou por causa disso, mas eles insistiram, e além de endurecerem o coração e desobedecerem, a Bíblia diz que eles falaram mal do caminho. Aí agora entra a prudência do apóstolo Paulo. Paulo, quando vê essa condição, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo 3 meses anunciando, Paulo se retira do meio deles. E não só isso, Paulo, além de se retirar do meio deles, Paulo também tira os discípulos que estavam no meio deles. Só que quando essa porta da sinagoga se fecha, Deus já tem outra porta aberta para Paulo. Existe um homem na cidade de Éfeso conhecido como Tirano, e este homem tinha uma grande escola. Os irmãos sabem que os gregos, eles são hábeis e conhecidos pela sua grande sabedoria. E o que é que eles dizem? Paulo, tu vai pregar à tarde, e de manhã eu vou continuar com meus ensinos. Agora à tarde você pode encher essa escola e dizer e falar sobre o seu Jesus de Nazaré. E era a aula secular pela manhã, e à tarde Paulo estava falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que naquela época Paulo investiu 2 anos de ensino dentro da escola de Tirano, anunciando e falando do Cristo, falando do Deus vivo. Aí Deus agora, vendo todo esse esforço, essa abnegação, esse gigantesco vontade de cumprir a vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus agora entra em ação. E a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Me permita me dizer uma coisa aqui, os irmãos. Às vezes a gente pensa que o ensino da palavra tira a saúde da igreja. Irmãos, o ensino, a doutrina não tira a saúde da igreja. Ela coloca a igreja no centro da vontade soberana de Deus. E depois de 3 meses de investida de ensino na sinagoga, e agora 2 anos consecutivos na escola de Tirano, aí a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aí Lucas vai narrar o que eram esses milagres extraordinários.
A Bíblia diz, irmãos, que os lenços de Paulo, que ele enxugava, quando ele estava tendo os seus lenços, para olhar que a palavra lenços e aventais estão no plural. Paulo usava os seus lenços para enxugar o seu suor durante o seu trabalho. E os aventais que ele usava também neste momento. Estes lenços e estes aventais, a Bíblia diz que eram usados não para granjear dinheiro, não para trazer fama ao apóstolo, mas quando alguém estava enfermo ou quando alguém estava endemoniado e Paulo não podia chegar lá, mandava esses lenços e mandava esses aventais, e a Bíblia diz que as enfermidades fugiam, os demônios eram expulsos, sem ninguém estender as mãos, sem ninguém fazer oração. Era aquele lenço tocar na pessoa, podia estar com qualquer problema de saúde que tivesse, era curado na hora. Não, irmãos, eu fico incrível com as coisas de Deus, porque o próprio Jesus tinha avisado que quem cresce nele faria obras maiores, porque Jesus disse: eu vou para o Pai, e quem crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço, e ainda fará obras maiores. E onde esses lenços tocavam, as enfermidades saravam na hora. E onde esses aventais também tocavam, a pessoa podia estar possessa de uma legião, mas na hora o demônio batia em retirada, por causa de um lenço, por causa de um avental, mas por causa de um homem consagrado. Por causa de um homem consagrado, Deus abre os seus bons tesouros do céu e faz aquilo que o ser humano não pode fazer. Mas eu preciso, junto com a igreja nesta noite, tirar algumas lições desses pequenos textos que nós falamos essa noite. E quais são as lições, pastor, que a gente pode tirar? Primeira lição, irmãos: Paulo não olhou a dificuldade em fazer a obra de Deus. Se deslocou mais de 1.700 quilômetros para fazer a obra. Não olhou a dificuldade. Isso sem ninguém pagar cachê, sem ser remunerado, sem uma carta de recomendação, nem um cartaz de pregador. Não, Paulo não estava preocupado com isso. Oh, bendito seja Deus. A abnegação, Paulo se esforçou, andou muito, porque ele sabia em quem tinha crido. Paulo não fazia as coisas para aparecer e nem porque era remunerado. Fazia por gratidão, porque reconhecia o que Deus tinha feito por ele. Só faz isso, irmão, quem ama verdadeiramente a Jesus. Sem reconhecimento, sem ter seu nome divulgado em nenhuma plataforma digital, nem no Instagram, nem no WhatsApp. Paulo não estava preocupado com isso. A agenda de Paulo era a agenda de Deus. Onde dissesse: vai, Paulo, eu estou aqui, Senhor. Sem preocupar em reconhecimento de ninguém, Paulo dizia: eu vou fazer a vontade de Deus. Hoje, se a gente não vigiasse, não tomar cuidado, a gente vive a época do estrelismo. A época do estrelismo, onde se muito aparece o ser humano e Deus pouco aparece. E se tem uma coisa que tem que aparecer em nosso meio, irmão, não sou eu e nem você. Quem tem que brilhar aqui é Jesus de Nazaré. Se você canta bem, é Jesus na tua vida. Se você prega bem, é Jesus na sua vida. E mandava que emoção devassia. Paulo tinha um foco, tinha um objetivo.
Se Abednego abriu mão, não preocupado se alguém reconhecia ele ou não. Não viu a dificuldade da distância, nem do deslocamento, e nem o transporte que ia levar ele para ali, que a Bíblia não narra. Mas o que Paulo queria é dizendo: eu estou aqui em Corinto, mas aonde eu passar eu vou falar desse Jesus. Eu vou dizer que esse Jesus é grande, que ele é maravilhoso, que ele é Salvador. E um homem desta qualidade, é onde chega o negócio muda. Um homem dessa natureza, onde ele chega o negócio tem que mudar. Quando ele chega em Éfeso, olha a primeira conversa dele, irmãos. Ele não chega perguntando do imperador, ele não chega perguntando nada. Ele diz: vocês já receberam. A preocupação dele é com as coisas do céu. Vocês já receberam o Espírito Santo quando creste? Oh, meu Deus. Aí os discípulos disseram: nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. E isso traz uma realidade para nós. Há pessoas que nasceram de novo, são crentes, mas ainda não estão na plenitude do Espírito. E Paulo disse: em que vocês foram batizados? No batismo de João. Paulo disse: mas tem algo mais do que o batismo de João. Tem um batismo na reunião da vida de vocês, na reunião com Cristo. E tem mais coisa boa do céu para vocês. Ele sabe o que é? É o Espírito Santo de Deus, que Deus fez promessa para vocês. E a Bíblia diz que Paulo batizou eles em águas, eles foram batizados. Aí Paulo agora, meu Deus, que coisa linda, Jesus. A imposição de mãos, mesmo sendo o templo e morada do Espírito Santo, aqueles 12 homens, mas a Bíblia diz que veio, era Paulo impondo as mãos, e o Espírito Santo: estou chegando, e aonde o Espírito Santo entra, o negócio muda. Foi Paulo, limpou as mãos, batizou logo os 12 com o Espírito Santo. E a glória foi tão grande que a Bíblia diz que ele falava em línguas. Dispararam em línguas estranhas. E depois começaram já a profetizar. Ei, a plenitude de Deus é outra coisa. Deus não mudou. Deus tem batismo com o Espírito Santo, tem renovo espiritual para dar no meio da sua igreja. Esse mesmo Espírito que operou no passado pode operar aqui também nesta noite. Tem vaso aqui nesta noite. Tem vaso aqui nesta noite. Deus te chamou não para ficar na beira do rio. Deus te chamou para ir mais adiante. Não há água só pelos artelhos, nem água só pelos joelhos, não há água só pela cintura. É tempo da igreja mergulhar na plenitude do Espírito Santo. Uma igreja cheia da glória de Deus. Então nós encontramos que aonde esse homem chegou, o negócio mudou. Primeiro, não negou o esforço. Segundo, quando chegou, já teve um discernimento espiritual que algo precisa melhorar. Terceiro, Paulo era um homem ousado. Porque entrou na sinagoga para falar de um Cristo que nem todo mundo estava aceitando. Porque quem está na direção de Deus não fala para agradar a ninguém. Fala aquilo que Deus coloca no coração. E Paulo começa a pregar durante aqueles 3 meses. Paulo nota que tem alguns que escutam, mas endurece. Aí você pode dizer: mas pastor, e a palavra de Deus falha? A palavra de Deus não falha, mas ela precisa de um terreno fértil. De um terreno fértil, que aonde a palavra caia,
ela possa produzir o que Deus preparou para ela produzir. A Bíblia diz que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, ela vai prosperar para aquilo que Deus mandou. Mas também a Bíblia diz que um coração duro, Deus resiste. Um coração duro, Deus resiste. E é uma semente que cai à beira do caminho. Cai à beira do caminho. A semente é a palavra de Deus, mas ela não acha espaço dentro do coração. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tinha pessoas que estavam dentro da sinagoga, ouvindo a palavra, mas de coração duro. E além dessa dureza de coração, ainda levou a um grau maior. Porque quando se endurece o coração, leva-se a outro grau, a desobediência. Eu não aceito, escuto, mas não aceito. Não obedece. E depois de não obedecer, achando pouco, porque Paulo não parou de fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz que eles começaram a falar mal do caminho. Só que quem está na direção de Deus não se embaraça com essas coisas. Quem está na direção de Deus não se embaraça. Paulo disse, não quer ouvir, quer permanecer na desobediência, está falando mal do caminho, então vai ficar sozinho. A Bíblia diz que Paulo retirou-se deles. Paulo é inteligente, irmãos. Ficar perto de pessoas de coração duro, desobediente e que fala mal do caminho, Paulo disse, não dá para mim. Está dentro da sinagoga, pastor, mas tem um coração duro. Escuta a palavra, mas está de coração duro. Não obedece, ainda fala mal do caminho. A Bíblia diz que Paulo se retirou deles. E agora, como homem cuidadoso, o que é que Paulo faz? Pega os discípulos, ei, sai de perto, aí saia, vem para cá. Saia de perto para não se contaminar. Ande perto de pessoas espirituais, que você vai crescer também. Oh Deus. Ande, como me acende, Vácia. Escolha as suas amizades. Paulo disse, não dá para eu andar junto. Saiu de perto. E como um pastor cuidadoso, Paulo disse, vem para cá, viu? Disse, sai de perto, pelo amor, saia. Tirou logo os discípulos de perto, de coração duro, desobediente, que falava mal do caminho. Paulo, sai de perto, sai de perto. Aí disseram, mas Paulo, e agora a gente não vai estar mais na sinagoga? Aí Tirano disse, vem cá. A sinagoga não tem espaço para vocês, mas tem uma escola aqui prontinha para vocês. O Deus que vai operar na sinagoga vai operar também dentro da escola de Tirano. Ei, deixa eu te dizer que a palavra tirano aqui não significa de tirania, significa soberano. Deus é soberano, opera na sinagoga, mas também opera na escola de Tirano. Deus é soberano. A sinagoga era um lugar consagrado, mas as pessoas que estavam lá, alguns, a Bíblia é linda, irmão, alguns, não eram todos. Eram alguns que estavam de coração duro. Aí o Deus que operava lá na sinagoga, aí agora começou a operar onde? Na escola de Tirano. Aí Paulo, 3 meses lá. Aí agora eu aprendo outra coisa importante. Paulo era um homem perseverante. 2 anos. Numa escola. Ei, Jesus é o Cristo.
E tinha uma coisa, viu? Eu acho que até a sinagoga esvaziou. Porque a Bíblia diz que ele pregava tanto para judeus como para gentios. Eu acho que tinha judeus saindo da sinagoga. Disse, rapaz, eu vou para aquela escola, que o negócio lá está melhor. Negócio lá está melhor. Jesus está fazendo coisa grande. Negócio ali está melhor. E a Bíblia diz que Paulo começou a pregar tanto para os judeus como para os gentios. Aí agora a cidade de Éfeso estava inundada pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que naquela época toda a Ásia adjacente ouviu a palavra de Deus. Agora, irmãos, para nós, isso é como se fosse um beliscão cristão. Sem estrutura financeira. Sem todos os meios que nós temos hoje. Aquele homem, em 2 anos, inundou a Ásia com a boa palavra de Deus, com a boa doutrina. Aí Deus olha assim e diga, Paulo, já que você foi tão zeloso pela minha doutrina e perseverante na função que eu lhe dei, deixe que agora eu vou começar a fazer. As mãos são de Paulo, mas Deus é quem está operando. As mãos são de Paulo, mas Deus, a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia não começa com Paulo, mas assim, e Deus, para mostrar que vem de cima, e Deus pelas mãos de Paulo, as mãos estão operando, as mãos estão abençoando, as mãos estão trabalhando, mas é Deus que está fazendo. Não se esqueça disso nesta noite. As suas mãos estão na obra, mas é Deus quem faz a obra prosperar. O lenço é seu e o avental é seu, mas quem unge o lenço e o avental é Deus. Dá para dar um glória nesta noite? Dá, irmãos? Oh, Jesus. O lenço é de Paulo, os aventais são dele, mas é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus que faz. Aleluia. E a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo Deus fazia milagres extraordinários. Pela obediência desse homem, muitas pessoas receberam a cura das suas enfermidades. Muitas vidas tiveram a libertação. Muitos demônios expulsos. Agora, irmão, quando tudo isso começa a acontecer, quando Deus começa a operar, aí a Bíblia diz que aparecem 7 homens. E a Bíblia diz até um termozinho, exorcistas ambulantes. 7 homens, filho de um sumo sacerdote. 7 homens importantes, que já estavam acostumados a tentar expulsar demônio, exorcizar demônio de algumas pessoas. E quando viram os lenços e os aventais fazerem, disseram, oxe, se esse homem faz, a gente também faz. Quando a gente lê bem rapidinho, a gente não nota, mas eles entram numa casa. A gente só lê devagarinho, a gente nota depois. Eles entram numa casa. E a Bíblia diz que eles, olha a mensagem dele. Esconjuro-vos, em nome do Jesus, que Paulo prega. A palavra esconjuro quer dizer, eu te mando, eu te amaldiçoo, eu te ordeno, sai. Aí o demônio disse, vem cá, eu conheço Jesus.
Oh, meu Deus. Eu conheço. Eu conheço Jesus. Sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Usando o nome certo, sim ou não? Sim. Usou o nome de quem? Usou o nome de quem? Usou o nome certo? Usou o nome, mas não tinha comunhão com o nome. O segredo não está em só fazer, está em ter comunhão com ele. 7 homens tentando expulsar um demônio não conseguiu. O lenço de Paulo fazia isso tranquilamente. Porque o que importa não é falar de Jesus, é primeiramente ter comunhão com ele. Oh, meu Deus. A mão que me serve. Não. Quem tem comunhão com Deus, para onde vai, Jesus vai com ele, irmãos. Aonde ele entrar, Jesus entra com ele. Aonde pisar, Jesus pisa com ele. Oh, meu Deus. E a Bíblia diz que esse que estava endemoniado se assenhorou. Bateu para cima dele. 5 correram. Mas 2 ficaram. Irmão, levaram uma pisa. Levaram uma pisa do endemoniado. E saíram feridos e com poucas vestes. E a Bíblia diz que tudo isso aí causou um temor em toda a Ásia. Porque o importante não é só citar o nome dele, mas é ter a presença dele na sua vida. Zelemos pela presença de Deus. Andemos com Deus nos nossos lábios, mas muito mais em nosso coração. Não abramos mão da santa presença desse Deus vivo e poderoso que está em nosso meio nesta noite. Que vai permanecer com a sua igreja hoje e sempre. Quantos podem dizer?